Levando-nos para a capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, com Jesus apresentando o seu sagrado coração, que jorra com graças e mais graças para nós. Juntos rezemos: Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Alegria, peçamos que ela interceda para que nós, como ela, cheios do Espírito Santo, possamos também dizer: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos e minhas queridas, quem lê os evangelhos, iluminado pelo Espírito Santo, é surpreendido pelo efeito da pregação da palavra feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além das curas maravilhosas de todo tipo de doenças, além da libertação do demônio, a conversão dos pecadores, muitos passavam a seguir Jesus Cristo. E aqui está, portanto, a chave daquilo que hoje Jesus deseja realmente imprimir com a luz do Espírito Santo em nosso coração. E por quê? Porque estas pessoas que seguiam a Jesus Cristo, estas pessoas comprometidas com nosso Senhor, eram chamadas de discípulos. O discípulo é aquele que, uma vez que ouviu a voz do Senhor, esta voz foi tão forte que tocou no coração e são capazes então de segui-lo para viver o que ele ensina. Aqui está a diferença entre o cristianismo primitivo e o atual. O cristianismo primitivo era um cristianismo onde todos, e basta a gente abrir o livro de Atos dos Apóstolos, o livro do Espírito Santo, que a gente vê, todos eram inundados pela certeza de serem responsáveis pela pregação do Evangelho. Ninguém dizia: não posso, não tenho tempo, não consigo, não. Mas por causa do Espírito Santo derramado, pela certeza do amor de Deus e que Jesus era o Senhor das suas vidas, porque as suas vidas tinham sido transformadas, cada homem e cada mulher que recebia esta graça se tornava realmente discípulo. O que nós vemos muitas vezes hoje é uma diferença entre aquilo que eu já falei algumas vezes, a graça preciosa e a graça barata. A graça barata é aquele que quando muito, põe a mão no bolso na hora da coleta, pega a menor moeda e põe ali no ofertório e já fica com a consciência tranquila que já colaborou. A graça preciosa é justamente a de reconhecer: eu preciso deixar de ir em minha vida, porque somente com Ele é que eu vou realmente viver uma nova vida. E é esta graça preciosa que levanta aquele que está no fundo do poço. É esta graça preciosa que tira a pessoa das drogas e a transforma numa pessoa que vive realmente como filho ou filha de Deus. É esta graça preciosa que faz com que a tristeza seja transformada em alegria. É esta graça preciosa que faz a pessoa reconhecer: Deus está vivo, porque Ele tem todos os dias transformado a minha vida.
Esta era a experiência da igreja primitiva, e é esta experiência que a igreja hoje necessita. A igreja necessita de pessoas que não imaginem que já fizeram tudo, não imaginem que já são santas. Não, ninguém é santo. Nós estamos num processo de santidade. Ninguém é convertido. A conversão acontece todos os dias, porque a palavra de Deus diz: quem está de pé, tome cuidado para não cair. Portanto, nós temos que entender que o cristianismo é justamente esta experiência de quem encontra Jesus Cristo, mas porque encontrou a Jesus Cristo, tem muito mais do que simplesmente religião. Porém, quando se fala de religião, existe um pequeno interrogatório: você é cristão? Se a gente responde sim, a conversa é levada para uma outra curiosidade: de que igreja você é? Uns dizem, sou católico, outros dizem, eu sou evangélico. Mas a pergunta do evangelho de hoje é uma pergunta importantíssima. Jesus não está perguntando de que igreja, porque a divisão em igrejas é culpa do pecado que existe no coração dos homens. Jesus hoje pergunta: você é meu discípulo realmente? Você que pediu o batismo, você que fez primeira comunhão, foi crismado, você que casou na igreja, você que todos os domingos ou também durante a semana, você que reza o terço, você é meu discípulo. Por causa de você, com a vida transformada pelo meu poder, outros também me encontraram. O discípulo é alguém que, tendo Jesus passado pela sua vida, ouviu o chamado e, tocado por este amor que transforma a sua vida, segue realmente a Jesus Cristo. Para os primeiros cristãos não existia cristão não praticante. Para os primeiros cristãos, a palavra cristão é quem segue. Tanto é que quem deu o nome de cristão para os seguidores de Jesus foram os pagãos. A primeira vez que aparece no livro de Atos a palavra cristão, são os pagãos, que dizem, aqueles que seguem esse tal de Cristo, aqueles que seguem, portanto identificavam o cristão como aquele que vive a mensagem de Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, você encontrou realmente a Jesus Cristo como caminho, verdade e vida? Quem é Jesus Cristo para você? Uma palavra ou uma pessoa real, que de fato está entronizada em teu coração? Você abriu o seu coração para deixar que Ele, Jesus, te encha com a força do Espírito Santo, como Ele prometeu? Se a tua resposta é afirmativa, então é para você, para todos nós, que Jesus falou hoje no Evangelho, aí em Lucas, no capítulo 10, versículo 9. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Jesus não está dizendo que você vai ser benzedor, amém? Deus o livre. Jesus não está dizendo que você vai ser curandeiro, amém? Deus me livre. Mas Jesus está dizendo que quando você tiver alguém na sua casa doente, você não vai ter vergonha de rezar, porque você vai acreditar que a oração mais forte que existe para uma família é a oração de um pai e de uma mãe. É a oração mais poderosa. Você, se estiver realmente com Jesus como seu Senhor e cheio do Espírito Santo, quando for visitar um doente, você não vai ficar perguntando, né, sobre a cirurgia, todas essas coisas que as pessoas fazem, e nem fazer o doente mostrar, né, essa coisa horrorosa, né, que quer mostrar a cirurgia. Não. Você vai chegar lá, vai conversar com a pessoa, depois, antes de ir embora, você vai ler uma passagenzinha do Evangelho, e depois você vai dizer assim, você não quer que a gente faça uma oração agora? E você faz uma oração com aquela pessoa, como Jesus está dizendo. Mas não é só com o doente.
Existem outras doenças. Quantas pessoas que estão doentes porque não conhecem a Deus? Isso é uma doença. Quantas pessoas que estão doentes nas suas emoções, deprimidas, tristes, mal-humoradas, né? Quantas pessoas que estão nessa situação por causa, muitas vezes, do que acontece no dia a dia. E nós temos que ser capazes de levar a mensagem de Jesus Cristo. Mas levar a mensagem de Jesus Cristo, não entrando em questões religiosas. O discípulo, porque está cheio do Espírito Santo, está cheio do amor de Deus, e tem no coração o desejo de levar aquilo que está acontecendo com ele para os outros, para levar a salvação. O discípulo entende que a igreja não é lugar para a gente se entreter. A igreja não é um teatro onde a gente vem participar de uma encenação. Não. A igreja é o lugar que nós entendemos que é a casa de todos aqueles que têm a Deus como seu Pai. Portanto, a igreja é o lugar aonde a gente vem ter este encontro vivo com este Deus que está vivo e deseja realmente abrasar o nosso coração com o seu amor. Então a gente vem aqui para se abastecer com a força de Deus. Aqui nós recebemos o alimento que fortalece, o remédio que cura. E se a participação é com o coração, termina a missa, cada pessoa que participa da missa se sente enviado, como Jesus falou hoje no Evangelho. Cada um de nós é responsável pela salvação de todos. Temos que entender isso. É aquilo que eu falava no início. Muitas vezes o que nós temos na maioria das igrejas, não só a igreja católica, é o quê? Um grande número de desempregados espirituais. Um pequeno grupo, muitas vezes tendo que fazer tudo e está sobrecarregado. Um outro grupo que está sempre dando desculpa, não posso, não dá, não tenho tempo, estou trabalhando, estou cansado e não sei mais o quê. E a grande pergunta é, que Espírito Santo receberam? Que Espírito Santo? O Espírito Santo não é isso. Não significa que todo mundo precisa fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, mas significa que todos, dentro daquilo que é possível, são chamados. Todos, dentro daquilo que é possível, são chamados a quê? A mostrar o que Jesus está fazendo na sua vida. Meu querido e minha querida, nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, aí em Lucas 10, 5, ele disse, em toda casa que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Paz. Paz não significa criar confusão, mas testemunhar com gestos e palavras que Deus é amor. O Papa Bento XVI, ele dizia, o cristianismo tem que crescer não por proselitismo, mas por atração. O que é proselitismo? É bater na porta de alguém, começar a destruir a religião dele, para dizer que a tua religião é melhor do que a dele. Isso é proselitismo. Atração, o que é? A pessoa olhar para você, enxergar que você tem algo de diferente, você irradia algo de diferente, você irradia, porque você tem muitas vezes os mesmos problemas, ou até problemas maiores do que aquela pessoa, mas você irradia esperança, coragem, entusiasmo, generosidade, capacidade de perdoar, de estender a mão, de ter tempo para ajudar quem necessita, etc, etc. E aí então, a pessoa pergunta, por que você é diferente? Por que você é diferente? Você não vai dizer porque eu frequento a igreja. Você não vai dizer isso. Você vai responder porque Jesus Cristo transforma todos os dias a minha vida. Portanto, esta é a paz que Jesus está dizendo que nós temos que levar.
não significa também entrar na guerra das discussões religiosas, mas anunciar Jesus com alegria. Paz significa ser capaz de dar e receber perdão sem restrição. Nós temos que olhar para a cruz primeiro. Quando Jesus olhou para as pessoas que estavam zombando dele, quantas vezes as pessoas zombam de nós? Qual foi a atitude de Jesus? Igual a nós, né? Mexeu comigo, está mexendo com o capeta. Não é isso? Tem gente que é assim. Você falou qualquer coisa, a pessoa vira um bicho. Você pode até no primeiro momento virar um bicho, por causa do teu temperamento. Mas no segundo momento, se você tem o Espírito Santo, você sabe voltar atrás e pedir desculpa. Mas como Jesus, não era desse jeito, ele olhou para as pessoas e disse o quê? Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Aí você vai falar, mas foi Jesus, então vamos pegar outro. Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado publicamente. Quando as pessoas apedrejavam ele, no final ele fala, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E possivelmente foi por causa deste testemunho que São Paulo se converteu. Possivelmente. Possivelmente. Portanto, paz significa demonstrar que nós estamos buscando ser melhores, buscando realmente viver aquilo que a gente celebra na igreja. Aí você vai dizer, padre, mas eu não sou capaz. É verdade, não basta boa vontade. A gente não, só com boa vontade não muda nada. A boa vontade é necessária, mas se não for regada com algo a mais, essa boa vontade não vai fazer a gente manter a decisão realmente de caminhar com Jesus. Quantas vezes uma pessoa termina um encontro e fala, a partir de hoje eu vou começar uma vida nova, chora lá no testemunho, repousa no Espírito, depois quando levanta continua o mesmo espírito de porco. Meu Deus, fica caindo toda hora, não muda nunca. Então essa caída aí não é repouso no Espírito, coisíssima nenhuma. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, ele não brinca, me desculpa. Mas eu caio porque eu tenho um monte de coisa. Você cai. Para. Talvez você esteja caindo porque está endemoniado. As pessoas esquecem que a gente pode cair por duas coisas. Uma pelo Espírito e outra por causa do demônio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas o principal não é se a gente cai para lá ou cai para cá. O principal é a gente entender como é que eu, depois, por exemplo, de participar de um encontro, eu vou poder realmente manter aquilo. Como é que eu, depois de ouvir, por exemplo, hoje, aquilo que Deus está falando, eu vou poder realmente deixar que aquilo que eu estou ouvindo aconteça na minha vida. Não é só falar, a partir de hoje eu vou fazer isso, não. É falar, a partir de hoje eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Porém, o que é esta ajuda do Deus Todo-Poderoso? Veja aí, Lucas 10, 2, Jesus disse, rezai, orai, rogai ao Senhor da messe. Isto significa, você quer manter essa chama viva? Se a gente faz uma fogueira de São João, no dia seguinte ela apaga, certo ou errado? Certo ou errado? A fé de muitas pessoas é a fé de fogueira de São João. No dia seguinte apagou. A fé do cristão é aquela que a gente entende, tenho que colocar lenha todos os dias para que o fogo não se apague. E essa lenha o que é? Primeiro, é a oração. Quem não reza, não vai manter aceso o fogo, amém? Cada um deve rezar como pode, mas todos devem rezar, amém? Com a Bíblia. Primeiro ponto, a oração. Segundo ponto, importantíssimo, participação no sacramento. Não é dizer, eu vou na missa, quando eu estou me sentindo bem, hoje eu estou me sentindo bem. Hoje está frio, não dá, padre. Hoje está chovendo, eu vou encolher. É engraçado, vocês
Vai lá na porta de um estádio de futebol, quando tem a decisão de campeonato. São capazes de ficar lá até debaixo de raio caindo. Verdade ou mentira? Vai lá quando tem o show, né, até de cantor católico, que infelizmente tem muita gente dentro da igreja, não estou falando a nós porque nós somos santos aqui, mas tem muita gente que gosta de espetáculo e não busca unção. Espetáculo passa quando termina o show, precisa tomar muito cuidado. Espetáculo termina quando termina o retiro. A unção permanece. A unção permanece. E aquilo que a igreja precisa, o Papa João Paulo dizia isso, depois o Papa Francisco tem repetido, a igreja está precisando de unção, de pessoas realmente mergulhadas no poder do Espírito Santo. E isso se faz, primeiro pela oração, segundo pela participação com o coração da Eucaristia, Santa Missa, a confissão para estabelecer uma vigilância, não para a gente ter peso de consciência, mas para estabelecer uma vigilância se a gente está crescendo naquilo que nós devemos crescer, que é a santidade de vida. Ser santo não é ser perfeito, mas ser santo está buscando realmente permitir que o Espírito Santo vá formando em nós Jesus Cristo. Isso é ser santo. Portanto, depois, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos dê essa graça de nós podermos testemunhar a nossa fé. Quantas pessoas através de você têm vindo à igreja? Da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Mas eles não querem nada com nada? Lógico, às vezes você chama o seu marido ou sua esposa, eles vêm, ficam lá atrás, você fica aqui na frente. Quando você escuta uma coisa assim, né, você vai lá atrás e fala assim, está vendo? O padre está falando para você. E na verdade, o padre está falando para aquela pessoa que foi lá atrás falar que era para você. Por isso que o marido não se converte. Por isso que a esposa não se converte, por isso os filhos não se convertem, por isso os pais não se convertem. Nós temos que regar este caminho com a oração. E não falar, né, criticar os nossos familiares, mas nós temos que conquistá-los. Seu marido gosta de ovo frito, faz o ovo frito. Ao invés de deixar a comida lá na mesa e falar, se vira, esquenta, não sou tua empregada. A mesma coisa o marido, de vez em quando tua esposa gosta de uma rosa, né? Gosta de uma rosa, né? Gosta de um docinho, passa lá e faz uma surpresa. Meu pai fazia isso com a minha mãe. Minha mãe fazia isso com meu pai, apesar de ela, né, ela sempre trabalhou fora, era uma grande costureira, né, tinha pouco tempo, mas ela, né, às vezes passava lá no supermercado, sabia que o meu pai gostava de uma determinada coisa, comprava, né, e levava para ele e fazia surpresa. Então, veja, é fazer com que a pessoa enxergue que a gente está diferente, né? Você antes era um chato, tem esposa, né? Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou, padre é sortudo, né? Eu falei, mas por quê? Porque não tem nem esposa e nem sogra. Eu falei para a pessoa, é feio falar isso, né? Tem esposas maravilhosas, não tem? Tem ou não tem? Tem sogras maravilhosas, amém? Tem ou não tem? São Pedro ficou bravo com Jesus, né? Porque ele curou a sogra dele. Mentira, não é verdade isso. Então, essas coisas é que tem que mudar, né? Isso é preconceito. Isso é preconceito. E o cristão tem que saber superar todos os seus preconceitos, amém? E tem que levar, as pessoas têm que ser atraídas, falar, puxa, eu quero viver aquilo que você está vivendo. Agora, se uma pessoa que não frequenta a igreja vê você falando mal, olha, sabe aquela pessoa lá? Ih, meu Deus, ele comunga, mas não presta. Mas tem gente que frequenta a igreja, que abre a boca, quando deveria ficar com a boca fechada. Se você acha que ele não presta, reza por ele. Se você acha que ele não presta, se aproxima dele para ver se você consegue ajudar que ele comece a prestar. Porque a palavra de Deus te diz, se você não pode falar aquilo que edifica, que constrói, não abre a boca para destruir.
E muito mais isso vale para um cristão. Portanto, peçamos ao Deus Todo-Poderoso esta graça. Essa de nós sermos esta igreja, inundada pelo Espírito Santo, uma igreja onde a gente experimenta realmente Deus nos transformando, consolando, libertando, curando, e também uma igreja que leva, pelo seu exemplo de vida, a mensagem de Jesus e atrai, pelo seu exemplo, as pessoas para este encontro vivo com este Deus que nos ama. Curve a cabeça. Deus maravilhoso e Deus bendito, que a Tua palavra possa realmente nos cobrir com todas as bênçãos. Sim, que a Tua palavra, que é remédio que nós necessitamos, possa entrar em todas as áreas da nossa vida, onde nós estamos precisando de renovação, de cura e de libertação, e que a Tua palavra possa realizar maravilhas em nossa vida, e que nós, Senhor, possamos realmente contar tudo aquilo que tens feito em nossa vida. Amém.